Bom dia, hoje nós vamos falar sobre as cônicas ou seções cônicas que têm uma longa e importante história na matemática. Tudo indica que elas surgiram em tentativas de resolver o problema da duplicação do cubo. O que era o problema da duplicação do cubo? Era um problema geométrico na Grécia Antiga que consistia no seguinte: eu te dou um cubo, era construir, usando somente régua e compasso, um cubo duas vezes maior do que esse, ou seja, que o volume desse cubo seja duas vezes o volume desse. Esse é um problema bem natural se nós nos lembrarmos de um problema ele é uma generalização do seguinte problema plano, é que eu te dou um quadrado, construir um quadrado, construir usando somente régua e compasso, um quadrado que seja duas vezes esse. Se esse quadrado aqui tem lado 1 e esse quadrado aqui tem lado x, nós queremos achar x, construir x usando somente régua e compasso, então o que nós devemos ter, a área desse quadrado é 1, que o lado dele é 1, nós queremos então que a área desse quadrado aqui seja duas vezes a área desse, ou seja, x2 igual a 2, ou seja, x é raiz de 2. Isso era um problema que os matemáticos gregos sabiam resolver. Ele é até objeto de um dos diálogos de Platão, em que Sócrates, para justificar suas teorias sobre o conhecimento, ele faz que um jovem escravo ache a solução desse problema. É posto na forma de diálogo socrático e ele conduz o menino até resolver o problema. Então é uma generalização imediata. Já que eu sei resolver o problema de construir um quadrado duas vezes igual a um quadrado, duas vezes a um quadrado dado, é construir um cubo duas vezes um cubo dado. Acontece que o problema, os matemáticos gregos fizeram muitas tentativas para resolver este problema usando somente régua e compasso e não conseguiu. Eles o resolveram usando várias curvas. Existem soluções muito bonitas, soluções engenhosas de como resolver este problema, usando vários recursos, inclusive seções cônicas. E tudo indica, pelo que se sabe, que foi nessa procura de soluções que se chegou à descoberta, à criação das seções cônicas. Porque observem o seguinte: se aqui, para resolver este problema, você tem que, se x2 é igual a 2, então você tem que 1 sobre x, que é igual a x sobre 2. Tá certo? Ou seja, x é uma meia proporcional entre 1 e 2. De maneira geral, se você tem um problema de achar, dado dois números dados, b, dois comprimentos dados, por exemplo, achar a meia proporcional entre eles dois. Então foi uma ideia de Hipócrates de Quios, que viveu entre 470 a.C. e 410 anos a.C., já que aqui você inseriu uma meia proporcional entre A e B, era inserir, para resolver o problema, duas meias proporcionais x e y entre A e B. Na nossa linguagem moderna, se iria fazer isso aqui.
Então, aqui, para resolver o problema plano, você insere uma meia proporcional entre A e B. Para resolver o problema espacial, você tem que inserir duas meias proporcionais entre A e B. E como é que, se eu conseguir inserir, usando somente com régua e compasso, duas meias proporcionais entre A e B, eu resolvo o problema de duplicação do cubo. Observe o seguinte, daqui você tira que x2 é AY. Olhando para esse termo e esse, você tira que XY é AB. Daqui você tira que x3 é AXY. AXY é igual a 2B. Então, eu cheguei à conclusão de eu tenho que x3 é igual a XY, que é igual a 2B. Então, daqui eu tiro que x3 sobre A3 é igual a 2B sobre a A3, que é igual a B sobre A. Ou então, se x3 está para 3, assim como B está para A. Por exemplo, se A for a aresta do cubo menor for igual a 1, eu estou procurando B, a aresta do cubo que o duplica, eu quero, então você rapidamente chega à solução do seu problema, tá certo? Muito bem, mas Hipócrates reduziu, na época se dizia que Hipócrates tinha transformado um problema muito difícil em outro problema igualmente difícil, porque os matemáticos gregos não conseguiam inserir duas meias proporcionais entre A e B, usando somente régua e compasso. Ele era criticado dizendo que ele tinha substituído um problema difícil por um outro problema igualmente difícil. E aí, logo depois dele, um matemático, Arquitas, que viveu em torno de 428 anos antes de Cristo, até 347, ele achou uma solução brilhante para o problema, usando seções cônicas e cilindros. É uma solução extremamente dinâmica, uma solução extremamente engenhosa. Inclusive, um historiador da matemática diz, ao comentar essas soluções, que Arquitas estava certamente inspirado pelos deuses na hora que ele encontrou essa solução, mas essa solução não usa movimento e usa várias ferramentas que não podem ser feitas usando somente régua e compasso. E logo depois, Menéquimo achou também, Menéquimo viveu entre 380 a 320 anos antes de Cristo. Todas essas datas são aproximadas, não há certeza sobre nenhuma dessas datas. Então, usando esse fato, que x2 é igual a y, e xy igual a b, Menéquimo transformou o problema em achar a intersecção de duas cônicas. Isso, eu estou simplificando a nossa vida usando nossa linguagem moderna. Obviamente, os matemáticos gregos não tinham simbolismo algébrico, não tinham essa visão de cônicas, de curvas expressadas analiticamente. Então, aqui eu tenho a x2, que é igual a y, é uma parábola. A y é uma parábola, e xy, que é igual a b, é uma hipérbole. É uma hipérbole. Então, esse ponto de intersecção, você vê facilmente que ele te resolve o problema de inserir duas meias proporcionais entre A e B.
Foi assim que as cônicas entraram na matemática. Tá certo? A solução de Mineckmo é uma solução geométrica, você vê as construções, tudo, não tem nada analítico como nós estamos fazendo aqui. Para simplificar a nossa vida de todos, a vida de todos nós apresentamos uma versão modernizada, mas tem que ficar bem claro que isso é uma tradução do que ele fez, da linguagem geométrica que ele fez, na nossa linguagem algébrica atual. Então, eis aí como é que as cônicas entraram na matemática e elas começaram a ser estudadas. E Mineckmo considerou 3 tipos de cônicas. Só que Mineckmo considerava as cônicas sempre da seguinte maneira. Mineckmo e os seus sucessores, por exemplo, Euclides, que escreveu sobre cônicas, vários matemáticos gregos escreveram trabalhos sobre cônicas, tá certo? Então, Mineckmo estudava 3 tipos de... Ele pegava um cone circular reto, 90 graus, um plano perpendicular à geratriz desse cone, esse aqui é um cone circular reto, um plano perpendicular à geratriz desse cone. Então, se essa reta é perpendicular ao plano, esse plano vai ser paralelo a essa, então o corte, a intersecção desse plano com o cone, ou seja, a seção que esse plano produz no cone, vai ser uma parábola. Esse é o caso A. Se o meu cone for um cone com ângulo circular reto, com um ângulo no vértice agudo, eu tomar um plano perpendicular à geratriz, a seção produzida vai ser uma elipse. Então, alfa, vamos chamar esse ângulo aqui de alfa, esse ângulo aqui de alfa, então aqui, alfa é 90 graus, tá? Só que os gregos não usavam isso, diziam reto, menor do que um reto, o maior do que o reto, agudo ou obtuso. Os gregos clássicos, por exemplo, Euclides, Apolônio, esse pessoal todo, não usava medir ângulos com graus. Tá certo? Então, isso aqui lhe fornece uma elipse. E, finalmente, se eu tomar um alfa menor do que 90 graus. E, finalmente, eu tomar um ângulo alfa maior do que 90 graus, o plano perpendicular à geratriz do cone, eu vou obter uma hipérbole. Eram os 3 tipos de cone. Então, cada uma tinha um tratamento diferente. Era obtido de uma maneira diferente. Aqui tem umas figuras, essa está um pouco mal feita, ela está bastante mal feita. É o caso da parábola, tá certo? Aqui é o caso da elipse. E aqui é o caso da hipérbole. Muito bem. E essa foi a maneira de encarar as cônicas que perdurou até Apolônio. Mas antes de nós nos voltarmos para Apolônio, como ele trabalhou com as cônicas, nós temos que fazer uma pequena digressão e falar do que são aplicações diárias na matemática grega, porque isso é essencial para a maneira como Apolônio atacou o problema das cônicas. Para os gregos, as aplicações diárias são estudadas nos elementos de Euclides. Ele resolve casos simples no livro 2, e o caso bem geral, o caso mais geral, é resolvido no livro 6, quando ele já dispõe da teoria das proporções de Eudoxo. Então, o que é aplicar uma figura poligonal a um segmento?
Então eu tenho aqui, então tem um segmento, eu quero aplicar essa figura a esse segmento. É fazer com que, construir sobre esse segmento, uma figura que seja igual no sentido de ter a mesma área que aquela figura, que seja um paralelogramo, que eu te dou um ângulo alfa fixo, eu quero que esse ângulo aqui seja alfa, e que, em geral, o que falta aqui seja semelhante a um paralelogramo dado, com o mesmo ângulo alfa. Ou seja, aplicar uma figura consiste em construir a figura dada de tal maneira que esse segmento de reta seja um de seus lados. Em geral, exige-se que a figura construída preencha algumas exigências. Tá certo? E há 3 aplicações diárias, 3 tipos de aplicações diárias. São as aplicações parabólicas, as aplicações elípticas e as aplicações hiperbólicas. Daí é que vem o nome parábola, elipse e hipérbole. Porque Apolônio usa esses 3 tipos de aplicações para construir, respectivamente, a parábola, a elipse e a hipérbole. Ou melhor, não construir, para definir, respectivamente, a parábola, a elipse e a hipérbole. Então, o que é uma aplicação parabólica? Nós vamos trabalhar aqui somente com um caso mais simples. Aqui está apresentada a definição geral, consiste em aplicar um segmento DE aplicar um segmento D a um paralelogramo com área igual a de uma figura dada S e com um ângulo especificado. Ou seja, eu tenho uma figura S, eu tenho um segmento que eu vou chamar de DE, eu tenho aqui um ângulo especificado alfa, eu quero construir sobre esse segmento um paralelogramo tal que igual a essa figura, ou seja, com áreas iguais, tal que esse ângulo seja alfa. Esse é o caso mais geral de aplicação parabólica. No que nos interessa aqui, que Euclides resolve esse problema totalmente no livro 2 dos elementos, é o caso em que o seu paralelogramo é um retângulo, ou seja, eu tenho uma figura S, te dou um segmento DE, eu quero construir sobre esse segmento um retângulo. Nesse caso, o ângulo dado é um ângulo reto, de tal maneira que esse retângulo seja igual àquela figura poligonal dada, igual no sentido grego. Igualdade entre figuras para os gregos, que queria dizer ou congruente ou terem mesma área. Então, essa é uma aplicação parabólica. Então, nós vamos usar, no exemplo que nós vamos fazer daqui a pouco, vai ser usado exatamente isso, o caso de uma aplicação parabólica, que nós vamos mostrar com detalhes como é que Apolônio definiu a parábola. Nós não vamos fazer as 3 famílias de cônicas, nós vamos dar um exemplo, os outros 2 se fazem por analogia. Vocês, no livro de vocês vão ver referências onde vocês podem encontrar isso tratado em detalhe. Nós temos também a aplicação elíptica, cuja definição vocês encontram no livro. Nós não vamos nos deter sobre ela, porque nós não vamos utilizá-la diferente. A situação é essa aqui. Eu tenho uma figura, eu tenho um segmento AB, eu te dou um paralelogramo com ângulo alfa, eu quero construir sobre o meu segmento um paralelogramo com o mesmo ângulo, e de tal maneira que
o que falta para cobrir toda a figura seja um paralelogramo semelhante a esse aqui dado. Falta. É uma aplicação elíptica ou por falta. Porque falta alguma coisa para eu cobrir todo o segmento dado B. Tá? E há uma aplicação de áreas hiperbólicas, é o caso em que eu tenho uma figura, um paralelogramo com ângulo dado, eu tenho um segmento AB, eu quero construir um paralelogramo, esse ângulo alfa, tal que haja um incesso aqui, que esse paralelogramo aqui seja semelhante àquele paralelogramo lá. Quando Apolônio define a hipérbole, a parábola e a elipse, esses três tipos de aplicações aparecem. Nós veremos o caso em que como é que ele constrói a definição dele, a construção dele para a elipse. Mas quem foi Apolônio? Apolônio foi da cidade de Perga. Ele viveu aproximadamente de 262 a 190 anos antes de Cristo. E ele é famoso pelo livro que ele escreveu, Cônicas. É um livro extremamente importante, de leitura difícil. Apolônio era um exímio matemático, ele manejava todas as técnicas da geometria grega, a aplicação de áreas, todas essas técnicas mais elaboradas da geometria grega, a teoria das proporções de Eudoxo, e ele era um livro de leitura extremamente escrito de maneira extremamente concisa, que o torna difícil. Há edições em várias línguas, edições comentadas, que tentam ajudar o leitor a entender o que Apolônio disse. Durante muito tempo, durante o século XX, devido a trabalhos do matemático dinamarquês Soiten e a tradução dos elementos de Euclides feitas pelo Ries, das traduções das cônicas de Apolônio, feito por Ries, que se fazia uma interpretação algébrica do que Apolônio escrevia. Ou seja, se dizia que Apolônio estava fazendo álgebra, mas como os gregos não tinham simbolismo algébrico, ele tinha que escrever essa álgebra em linguagem geométrica. É a chamada álgebra geométrica grega, que tem caído cada vez mais em descrédito, que está sendo, digamos, relegada a uma curiosidade histórica, uma interpretação de uma época, uma interpretação que já foi superada, tá certo? Então, era o hábito, a tradução do que Apolônio fazia em linguagem algébrica, como também os mesmos defensores dessa ideia da álgebra geométrica grega traduziram muito do que Euclides fez nos elementos em linguagem algébrica. Eles diziam que Euclides escreveu daquela maneira porque os gregos não tinham simbolismo algébrico, então ele tinha que expressar aqueles resultados algébricos em linguagem geométrica, mas o que ele estava fazendo era álgebra. Esse ponto de vista também está cada vez mais desacreditado. Os trabalhos recentes de historiografia sobre a matemática grega não tem mais esse enfoque. Então, Apolônio unifica o estudo das cônicas. Desde Menecma, passando por Euclides, Euclides escreveu um livro de cônicas. O livro de Euclides sobre cônicas se perdeu, ninguém conhece. Por quê? Porque naquela época, fazer cópias de um livro era caro e tomava tempo. Era copiado manualmente.
Então, era extremamente difícil, caro, fazer cópias de um livro. Então, como o Apolônio, o Tratado de Apolônio sobre as cônicas, era de longe considerado, já na época, superior ao de Euclides, as pessoas passaram de usar o de Euclides, de copiar o livro de Euclides, e usaram só o de Apolônio. Como o livro de Apolônio foi muito usado, nos chegaram cópias por intermédio dos árabes. Então, hoje, há traduções confiáveis do livro de Apolônio, que não tem esse vício de tentar interpretar o que ele fez em linguagem algébrica. A tradução recente mais confiável dele é uma tradução do Fried e do Unguru. A tradução das cônicas para o inglês, tentando recobrar a maneira bem geométrica de como Apolônio pensava. Vocês encontram todas essas referências bibliográficas no livro-texto de vocês, não precisam se preocupar em retê-las agora. Tá certo? Então, Apolônio unifica o estudo das cônicas. Como é que ele faz isso? Ele considera um cone qualquer, uma cone circular, não necessariamente reta, uma superfície cônica, ou seja, ele considera as duas folhas do cone, como se diz hoje em dia. Antes, no caso de Menéquimo, de Euclides, você considerava só o cone, não considerava toda a superfície cônica. Já Apolônio, ele considera uma superfície cônica, circular, não necessariamente reta, e ele intercepta essa superfície por um plano, não necessariamente perpendicular à geratriz. Eu chamo a atenção de vocês para verem que, dependendo da inclinação desse plano interceptador com a geratriz, é que você obtém os três tipos de cônicas possíveis. Ou há uma elipse, quando o plano intercepta somente uma das folhas da superfície, e intercepta totalmente. Você obtém uma parábola, quando o plano intercepta paralelamente a uma das geratrizes. E você obtém uma hipérbole quando o plano intercepta as duas folhas da superfície. Aliás, essa figura mostra que muitos de vocês são professores do ensino médio, um erro muito frequente que você encontra nos livros do ensino médio. A maior parte deles, a figura induz ao erro de que, para você obter a hipérbole, o plano tem que ser paralelo à diretriz do cone. Primeiro, ele supõe que o cone é um cone circular reto, que a superfície cônica é uma superfície cônica circular reta, como vocês veem nessa figura. Em seguida, ele supõe que, no caso da hipérbole, você tem que o seu plano é paralelo à diretriz da superfície cônica. Isso é errado. Vocês podem calcular facilmente qual o ângulo de variação que esse plano que intercepta a superfície pode ter para você obter uma hipérbole ou uma parábola ou uma elipse. Pega o caso de uma superfície cônica circular reta, que é o caso mais simples, e você calcula facilmente. Em geral, em quase todos os livros de ensino médio que eu conheço, cometem esse erro. E alguns vão mais além. Eles, não só na figura, eles induzem ao erro, mas eles dizem explicitamente que o plano tem que ser paralelo à diretriz. Então, dois erros. Primeiro, eles induzem ao erro de que a superfície cônica tem que ser reta, circular reta, e segundo, que o plano que intercepta tem que ser paralelo à diretriz para você obter uma hipérbole. Isso é errado. Então agora nós vamos ver com alguns detalhes
como é que Apolônio trabalha com a parábola. Essa figura que vocês podem ver aí descreve exatamente uma tentativa não perfeita, porque é muito difícil de reproduzir essas coisas em perspectiva. A única dificuldade de estudar esse assunto é tentar ver em perspectiva a representação no plano, em duas dimensões, de uma situação espacial. Então, observe o seguinte. Aqui nós temos uma superfície cônica de vértice T. Você tem um plano que essa superfície cônica corta esse plano em um círculo, é o círculo EVZW, e você tem um plano que corta essa superfície ao longo da reta AH, que é paralela a TV. TV está girando, está gerando o seu cone. Então, esse corte gera exatamente a parábola que está mostrada aí, EAKZ. Muito bem. Observe o seguinte, se eu tomar... pegue um ponto K qualquer sobre a parábola. Se eu tomar um plano paralelo ao plano de base, esse plano corta minha superfície cônica em um círculo, porque como na base nós temos um círculo, eu tomo uma paralela, eu vou cortar essa superfície cônica em um círculo, que é o círculo do plano QPK. Tá certo? O centro desse... você tem O, que é exatamente... que corresponde ao H, corta esse círculo o plano desse círculo no ponto O. E K é um ponto sobre a minha superfície, minha seção cônica. Então eu quero, o que Apolônio faz é mostrar uma relação entre OK e AO. Que isso pode ser lido de uma maneira anacrônica como uma relação entre X e Y. Se eu tomo o sistema de eixos em que AO é o eixo vertical, OK define o eixo horizontal, então ele vai chegar à relação que x2 é igual a alfa y2, onde alfa é o coeficiente da sua parábola. Mas Apolônio nunca pensou nesses termos algébricos. Tudo que ele faz é baseado em geometria. Então, para fazer a demonstração, eu vou copiar aqui no quadro o que nos interessa, que é o triângulo TVW com toda essa configuração plana. Isso aqui, TVW, é plano, é como é perpendicular. VW é perpendicular a EZ, é um corte passando pelo vértice da sua superfície cônica e perpendicular a EZ. Então eu vou copiar aqui esse triângulo e mostrar a vocês como é que Apolônio, elegantemente, usando somente geometria, chega ao nosso resultado. Só que o que, para os gregos, como já vocês viram na aula sobre proporções, quando você diz que você tem 4 grandezas, você diz A está para B, assim como C está para D. Essas grandezas podem ser comprimentos, áreas, volumes. Para facilitar a nossa vida aqui, como nós vamos estar lidando só com comprimentos, nós vamos escrever isso, A está para B, assim como C está para D. Mas tem que ficar muito claro que isso é uma, digamos, modernização didática que não é o que ele foi feito na época. Ele trabalha sempre, como todos os matemáticos gregos, dessa maneira.
E no texto que vocês têm, está escrito dessa maneira. Vocês podem comparar o que eu vou fazer agora de uma maneira mais moderna com o que vocês encontram no texto, que ajuda vocês a entenderem. Tá? Então, eu vou escrever aqui, vou copiar aqui aquele triângulo, aquela configuração que nos interessa, mantendo as mesmas letras da figura, que são as letras que vocês encontram no texto, de maneira que não há conflito, vocês não precisam se preocupar em copiar essa figura, tentar, inclusive, se lembrar do que, porque essa figura está no texto, e a explicação que eu vou dar agora também se encontra no texto. Então, a situação que eu tenho é essa aqui. Aqui eu tenho um ponto T, aqui eu tenho um ponto V, W, aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto H, esse aqui é o ponto médio, não interessa, aliás. Aqui eu tenho um ponto B, aqui eu tenho um ponto A, H eu tenho aqui o ponto O, aqui eu tenho um ponto Q, P. E eu tenho que desenhar aqui, não posso, meia perspectiva, aquele segmento OK, que é perpendicular a QP. Tá certo? Então, O, P e K estão sobre uma circunferência. Tá certo? E nós vamos considerar, observe o seguinte, que o triângulo BAT é semelhante ao triângulo TVW. E que o triângulo AOP também é semelhante ao triângulo TVW. Nós vamos usar isso, nós vamos usar também o seguinte fato, que vocês conhecem do curso de geometria de vocês, que como Q, K, P estão sobre uma circunferência, então a OK ao quadrado é igual a OQ, OP. Certo? Vocês se lembram disso, né? OK ao quadrado é OQ vezes OP. Muito bem. Então, da primeira semelhança de triângulos, ou seja, usando este fato aqui, nós obtemos que BA está para AT, assim como VW está para WT. Vamos chamar isso de 1. Usando a segunda semelhança, eu posso escrever que PO está para OA, assim como VW está para VW, VT. VW está para VT. Eu vou chamar isso de 2. Nada misterioso aí. Eu usei simplesmente o fato de que o triângulo BAT é semelhante ao triângulo grandão TVW e que o triângulo AOP também é semelhante ao triângulo TVW. Agora eu multiplico 1 por 2. Estou multiplicando 1 por 2. Eu obtenho que BA vezes PO sobre AT vezes OA é igual a VW ao quadrado. Aliás, aqui tem um engano. VW, VT. Aqui é WT. WT
vezes VT. Tá certo? Eu obtenho isso. Agora, observe o seguinte, BA é igual a QO. Como vocês podem ver também na figura completa, em perspectiva, que eu tentei desenhar e está reproduzido no texto de vocês. Então, você tem o seguinte, que QO, usando esse fato, que BA é igual a QO, você tem que QO vezes PO sobre AT vezes OA é igual VW WT vezes VT. Muito bem. Agora, observe o seguinte. Isso aqui é uma constante. Não depende da posição do ponto K que está sobre a parábola. Você tem P, que é o vértice, você tem V, onde a reta que corresponderia à geratriz, embora não seja bem uma geratriz, porque o meu cone não é um cone de revolução, V, você tem W, então aquele termo da direita é uma constante. WV, VT, TW. Isso é constante. E também AT é constante e a OA são constantes. Não, OA varia, mas AT é uma constante. Tá certo? Muito bem. Então eu faço o seguinte. Agora eu vou construir um segmento de comprimento N no plano da minha seção cônica, ou seja, no plano definido, por exemplo, AOK, tal que vale o seguinte, que N sobre TA é igual VW ao WT vezes VT. Eu posso construir isso. Os gregos sabiam perfeitamente fazer isso. É possível fazer isso usando até régua e compasso. Não há o menor problema. Você, dado 3 grandezas, AB, ABC, construir a grandeza D tal que D sobre A é igual a B sobre C, ou A sobre B igual a C sobre D, qualquer que seja a posição da D que você está construindo. Eles sabiam fazer isso numa boa. Não havia o menor problema. Era um fato de matemática elementar para eles, tá certo? Então eu construí meu segmento N, tal que vale isso aqui. Mas isso aqui é igual a QO sobre PO sobre TW sobre TV. Muito bem. Mas observe também o seguinte. N sobre TA é igual N sobre TA é igual àquilo que é PO sobre N sobre TA é igual a N sobre AO sobre TA vezes AO. Ou simplesmente, olha aqui. Não há nenhuma dificuldade em ver isso. E por um lado, observe o seguinte, N sobre TA é igual a isso, que é igual a isso. Isso aqui é OK ao quadrado.
Então, isso aqui é exatamente dessa igualdade, decorre que OK, os denominadores são iguais, então aqui em cima os numeradores têm que ser iguais. OK ao quadrado é N vezes AO. Então, se nós voltarmos à nossa parábola, à nossa seção cônica, OK ao quadrado é exatamente, se referindo, é isso aqui, AO é isso, Apolônio chama esse segmento de as coordenadas do ponto K. Então, essas coordenadas estão relacionadas dessa maneira. OK ao quadrado é N vezes AO. A partir do século XVII, com Descartes, Fermat, todo aquele pessoal, isso aí passou a ser lido algebricamente, com a descoberta da geometria analítica. Mas o que a maneira de Apolônio pensar é exclusivamente geométrica. Para ele era o seguinte: você tem um quadrado de lado OK, você quer aplicar esse quadrado ao segmento N que você construiu, e aí você obtém exatamente isso aqui. Isso aqui é o meu segmento N. É um problema de aplicação à parabólica. Muito bem, então Apolônio faz algo análogo para o caso de hipérbole e para o caso de elipse. As construções são um pouco mais complicadas, porque você vai lidar com aplicações elípticas, hiperbólicas e elípticas, respectivamente, mas a ideia é exatamente a mesma. Achar uma relação entre a OK e OA. É o que ele consegue fazer, mas de maneira totalmente geométrica. E com o Tratado de Apolônio, até o século XVII, não houve progressos no estudo de cônicas. Não se descobriu nada de novo sobre as cônicas. Mas a história das cônicas não para aí. No século XVI, eu me enganei, eu falei século XVII, é no século XVI, Girard Desargues, trabalhando em perspectiva, ele fez um trabalho importante, o exame de como é que um cone se encontra com um plano, que é exatamente o estudo das seções cônicas. E nesse trabalho extremamente importante, aliás, extremamente difícil de ser lido também, ele propõe uma teoria unificada das cônicas, da mesma maneira que Apolônio fez, mas ele vai um passo além. Ele trabalha projetivamente. Ou seja, para estudar uma cônica, você pode sempre considerá-la como um círculo, e você depois... A transformação projetiva inversa, os resultados que você obtiver estudando o círculo, você volta para a cônica. Então, foi assim, um progresso muito grande após Apolônio, foi esse estudo de Descartes, de Desargues, que é anterior aos trabalhos de Descartes, de Fermat, que conheciam os trabalhos de Desargues. E também, logo depois, nós temos Pascal, Blaise Pascal, famoso matemático e filósofo francês, o Triângulo de Pascal, vocês conhecem. Ele escreveu em 1639 um livrinho curtinho, que ficou perdido muito tempo, só recentemente é que se conseguiu achar uma cópia do trabalho original. Era um ensaio sobre as cônicas, no qual ele introduz um teorema extremamente importante, que é o teorema de Pascal, que se você tiver um hexágono escrito em uma cônica,
Então, os três pontos de intersecção dos lados opostos são colineares. Vocês veem essa figura aqui, que é exatamente o teorema de Pascal. Você tem aqui, no caso da figura, a minha cônica é uma elipse, eu tenho um hexágono inscrito nessa elipse, eu prolongo os lados opostos e suas intersecções estão sobre a mesma linha reta. É um teorema extremamente importante de geometria projetiva e mostrando como é que as cônicas funcionam aí. Tá certo? E também, um pouquinho depois, nós temos Philippe Delahaye, que foi extremamente inovador no seguinte sentido. Até Desargues, Pascal, tudo, você sempre trabalhava com as cônicas considerando-as como a intersecção de uma superfície cônica com um plano que a secciona. Eram seções cônicas. Philippe Delahaye inaugura o nosso tratamento moderno de estudar as cônicas no plano, definindo-as por intermédio dos seus focos, como nós fazemos hoje em dia. Tá certo? Quando você escreve x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1, que é o caso da elipse, ou x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1, ou y que é igual px2, que é o caso da parábola, você está usando as propriedades focais das cônicas. Aqui é que a distância, a soma das distâncias do ponto aos focos é constante, a diferença das distâncias ao ponto, das distâncias do ponto aos focos é constante, e que aqui a distância do ponto ao foco é igual à distância do ponto a uma certa reta, que é chamada coisa, tá? Então, isso aí foi inaugurado por Philippe Delahaye, um trabalho extremamente importante, escrito em 1673. Então aí você vê que nós já estamos chegando praticamente à nossa visão atual de cônicas. Você reduziu ao estudo no plano e trabalhando com que nós usamos hoje, os focos. Né? E Boscovich foi um matemático croata, da Croácia, um padre jesuíta, que ele inovou, ele estudou, considerou as cônicas, uma coisa que algumas coleções do ensino médio fazem, por meio da excentricidade. No caso em que a excentricidade é igual a 1, você tem a parábola. No caso em que a excentricidade é menor do que 1, você tem a elipse. E no caso em que a excentricidade é maior do que 1, você tem a hipérbole. É uma teoria unificada das cônicas usando a excentricidade. E Poncelet foi também extremamente importante. Ele trabalhou muito em geometria projetiva, digamos, é um dos criadores da teoria moderna da geometria projetiva. Ele introduziu a noção de pontos e de reta no infinito, razão harmônica de 4 pontos, o princípio de dualidade, o princípio de continuidade. Ele também trabalhou com cônicas e deu um estudo também bem unificado, bem global das cônicas, mostrando com quantos pontos duas cônicas quaisquer se encontram no plano finito, infinito, etc, etc. E, finalmente, da passagem do século XVIII para o XIX, viveu Dandelin, que fez um belo teorema que demonstra de maneira elementar, inclusive antigamente as coleções de ensino médio demonstravam esse teorema, atualmente das coleções de ensino médio que eu conheço, somente uma demonstra, mostrando que a definição focal métrica das cônicas, por exemplo, x2 sobre A2 mais y2 sobre B2, que é igual a 1, que você obtém como a soma das distâncias a dois pontos fixos é constante, isso é totalmente equivalente à definição de um plano que corta a superfície cônica, tá certo? Isso é o famoso teorema de Dandelin, que o próprio Dandelin diz que o teorema é devido à ideia de Quetelet,
Então, isso aqui é uma figura que mostra o caso em que você tem uma elipse. É exatamente a construção que ele usa para demonstrar esse teorema. Não é um teorema difícil, um aluno de segundo ensino médio tem plena condição de entendê-lo. Quando eu fiz o ensino médio, há algumas décadas atrás, isso era um fato que todo mundo tinha que aprender, que era exatamente o teorema de Dandelin, que mostra a passagem, digamos, da definição métrica, usando soma de distâncias aos focos, diferença da distância aos focos, distância do foco para a diretriz ser iguais. Então, há uma equivalência perfeita entre as duas definições. Tá certo? Agora, um último comentário dirigido a vocês, que grande parte de vocês são professores, é o seguinte: os livros do ensino médio, ou mesmo os livros da universidade, os livros elementares, os livros introdutórios da universidade, por exemplo, a maior parte dos livros de cálculo, eles, como os parâmetros curriculares nacionais e no nível mais geral há uma preocupação em introduzir história da matemática no ensino, etc, etc, etc. Eles começam o estudo das cônicas falando, mostrando, dizendo que as cônicas eram obtidas seccionando um cone por um plano, aí dependendo da inclinação do plano em relação ao cone, você tem hipérbole, elipse, parábola. Fazem isso, citam Menechma, bababá, citam Apolônio, ponto. Aí aparece, sem nenhum comentário, sem nenhuma transição, as definições x2 sobre a2 mais y2 sobre b2, que é igual a 1. Qualquer aluno vai perguntar, o que é que isso tem que... Estão chamando isso aqui de elipse. O que é que isso tem a ver com aquilo que me disseram na página anterior, que a elipse era obtida por um plano que secciona um cone? Não há a menor preocupação de mostrar como é que uma coisa se transformou na outra. Não estou dizendo que eles devem fazer toda essa história, bababá, mas seria necessário um respeito mínimo por coerência. O que é feito é uma enganação, tentar enganar, dizer que eles estão usando história para ilustrar os conceitos, para contextualizar os conceitos. Tá? Então, por hoje, a gente fica por aqui. Obrigado a você.